Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. O textual está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30, e está escrito assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A leitura bíblica em classe está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31. Lição maravilhosa. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. Primeiro, explicar a feminilidade bíblica. Segundo, destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual. E terceiro, focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na 7ª lição e nós falamos aqui em lições anteriores que essas duas lições, a 6 e a 7, nós iríamos mexer num assunto muito atual, apesar de que todo o nosso trimestre é um trimestre bem atual, mas essas duas lições que nós trabalhamos aí, a lição da semana passada, a desconstrução da masculinidade bíblica, e a de hoje, a desconstrução da feminilidade bíblica, nós vamos tratar aí de dois assuntos pertinentes, dois assuntos muito atuais, né? E principalmente o de hoje, que a semana passada nós já falamos, mas o de hoje nós estamos no meio de um alvoroço, num emaranhado de pensamentos, num emaranhado de ativistas, vamos falar assim, e a internet deu voz a muita gente, tem muitos pensadores, muita coisa, e quase que hoje falta, eu estou falando quase que hoje falta, mas a verdade é essa, referências na sociedade, até mesmo no mundo evangélico, para definir isso com mais clareza. Quando a gente fala definir, eu estou falando da Bíblia, tá? Expor isso com muita clareza. Essa mulher, Provérbios 31, é uma referência tanto, né, de mulher virtuosa, de padrão de feminilidade, e é um padrão que parece utópico para alguns, né? A própria tradição judaica não compreende direito, a gente vê pela prática, né, do povo judeu durante muito tempo, e custou para entender, né, o papel da mulher, né, na sociedade, porque eu digo isso porque a cultura judaica, até muito recentemente, né, olhava para a mulher com um papel quase que exclusivo de maternidade, né? E a gente lê esse texto de Provérbios, isso, né, desmonta essa tese. A mulher não é só para isso. Né? Essa mulher aqui é uma mulher empreendedora, está envolvida em um monte de negócios diferentes, de ramos diferentes, e ela faz gestão de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E ela faz com muito afinco. Você vê que ela põe o coração em tudo que ela está fazendo, você vê isso na narrativa aqui, e você vê que ela é próspera em tudo isso. Talvez até porque põe o coração, né? A prosperidade acompanha esse tipo de disposição, né? E essa mulher não está aqui só para ser mãe, né? Ela está aqui como um braço forte do seu marido, que é até elogiado por todos nas praças, nas portas da cidade, pela mulher que tem, né? Então, isso vai muito além, muito mais distante do que simplesmente o papel de mãe, né? Que é um papel, né? Então, isso confronta a gente em muitas maneiras, porque a igreja também, em grande medida, né, durante muito tempo, descompreendeu, né, o papel da mulher também, desvirtuou em algum sentido o papel da mulher também, e até hoje em muitos ambientes religiosos, né, a mulher é suprimida nos seus papéis, né, que vai muito além do papel de mãe. Então é uma lição muito interessante e assim, a gente precisa muito entender o que esse texto de Provérbios 31 está dizendo sobre a mulher e praticar isso o mais rápido possível, né?
Professor, você levantou uma questão aí muito interessante, até mesmo na cultura judaico-cristã, e até mesmo, vamos falar assim, na cultura brasileira, até pouco tempo agora, e se tratando do mundo ocidental, a gente vê isso com maior flexibilidade, mas no mundo oriental, a gente vê isso com muita rigidez até os dias atuais. É quase que um pensamento machista, né, que a mulher é quase que um instrumento só de uso mesmo, não, é só para criar e procriar e gerar filhos. E de acordo com a Bíblia, esse pensamento precisa ser desconstruído. A mulher não é só para esse fato da procriação. O papel da mulher vai muito além da procriação. Muito além. Esse é o papel mais nobre, sem dúvida, né? Sim. Ser a porta da vida, Sim. Isso a mulher teve essa honra, né? Mas não é só isso, né? A gente precisa entender, e esse texto nos ajuda a entender. Eu posso até voltar no texto de Gênesis, quando Deus cria a mulher, ele fala, Deus falando com Adão, né, que criou para ele uma adjutora. Não é ajudadora, é uma adjutora, alguém que vai somar. Os dois são... O homem é submisso a Deus, a mulher é submissa ao homem, nesse quesito aí de submissão. E submissão é os dois estarem alinhados na mesma missão, na mesma visão, na mesma função de desempenhar papéis. E a gente vai discutir muito isso aqui. Muito bom. Vamos lá, introdução. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como um símbolo da feminilidade. E nós já citamos aqui o capítulo todinho, o capítulo 31. Mas a nossa leitura bíblica em classe hoje está citando do 10 ao 31. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nessa lição apresentamos um mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico da feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Bom, professor, citando a palavra de Deus, não pode ter dúvida, né? Quando se trata da palavra de Deus, não pode haver duas interpretações. Você vê que a gente sempre está destacando isso, né? O nosso comentarista é um doutor, né? E na introdução ele já diz tanta coisa, né? Quem compreende essas introduções que estão nas lições aí, entende grande parte do conteúdo, né, só pela introdução. E olha só, reforçando o que a gente está falando aqui, né, o papel de mãe não é único, né? Olha quantos papéis essa mulher aqui tem, né, de esposa, e ela é uma esposa fiel, de mãe, e ela é uma mãe amorosa, né? De gestora, ela é uma administradora, uma empreendedora capaz e próspera. E tem outros papéis aqui, se a gente for olhar, né, olha os versos 20, por exemplo, o verso 24, 25, ela exerce papéis até de mudança social, de influência na sociedade, porque uma vez que ela abre mão ao aflito, uma vez que ela estende as mãos para o necessitado, ela está fazendo mudança social positiva, né? Alguém que está em necessidade, essa mulher, né? Ela não espera o marido fazer, ela não espera os filhos fazer, ela vai, toma iniciativa, estende a mão, né? E dá amparo a esses necessitados, a esses que estão em situação vulnerável. Então ela, além disso tudo, todos esses papéis aqui, né, de mãe, de esposa, de empreendedora, gestora, ela também exerce um papel de influência muito positiva na sociedade, um papel de transformação da sociedade para melhor, né? Uma vez que ela estende sua mão para o necessitado. Ela faz obra social também, obra de caridade, né? Ela tem tempo até para isso, né? Então o papel, né, de mãe é com certeza o mais nobre, mas olha para esses outros papéis que essa mulher desempenha. É por isso que o texto começa, né, dessa forma: mulher virtuosa, quem a achará? Parece que é algo muito difícil de encontrar, parece que é algo muito raro, né, de uma riqueza que excede a dos rubis, né? Tradicionalmente, né, entende-se, é só uma forma de entender esse texto, que foi a mãe de Lemuel, do rei Lemuel,
né, que há uma tradição muito forte nesse sentido, né, de que essa mulher não era uma pessoa que existiu de fato na história, mas que é um conselho da mãe do rei Lemuel, né, para a mulher que ele deveria buscar, uma mulher com essas características. Mas, independente disso, há outras tradições que até dão nome, né, vão dizer quem é essa mulher. Nós não vamos entrar nisso porque não é nosso foco, e a nossa teologia é mais bíblica do que coisa, né? Então a gente não precisa entrar nessas questões. Tem um monte de gente na internet falando um monte de coisa, é só pesquisar, ver se é verdade o que estão dizendo. Mas o ponto é que essa mulher é um ideal, né? Essa mulher é um padrão de feminilidade da perspectiva do Criador, né? Senão não estava na revelação do Criador, que é a Escritura, que é a Bíblia, que é a inerrante, viva, eficaz Palavra de Deus. Bom, professor, no capítulo 1 nós vamos trabalhar muito esses 3 tópicos aqui, ó. A criação divina da mulher, é o ponto 1. O ponto 2, a bênção da maternidade. E o ponto 3, a mulher como auxiliadora. Bom, no ponto 1 aqui, no ponto 1, o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso Adão identificou: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinções entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Só isso aqui já desconstrói todos que querem falar que a Bíblia é um livro machista. Deus. Porque a gente ouve isso aí, professor. A gente ouve isso aí mesmo, principalmente pelos ativistas, né, que a Bíblia é um livro machista, que dá ênfase só aos homens, que as mulheres não têm papéis definidos, que as mulheres são massacradas, e não é por aí. Tem machistas que leem a Bíblia, né? Tem machistas que são até religiosos, né, e pregam a Bíblia e tal, mas são machistas. E isso não depõe contra a Bíblia, depõe contra esses homens, né? A Bíblia... Esse texto é uma prova de que a Bíblia não é machista. E foi logo no início, né? Se hoje tem gente dizendo, né, pelo machismo que carrega, que o papel da mulher é só procriativo, se hoje tem gente dizendo isso, esse texto tem pelo menos 3.000 anos, no mínimo, né? Então, há 3.000 anos atrás, esse texto estava dizendo que não é só isso. A mulher pode trabalhar, empreender, pode gerir, né, pode administrar, pode cuidar da casa, dos filhos, das empregadas, pode fazer obra social, obra de caridade. Isso, a mulher pode fazer o que ela quiser, né, desde que faça bem feito. É isso que esse texto está dizendo, né? Hoje, quando uma feminista diz que a mulher pode ser o que ela quiser, geralmente o que passa na cabeça de uma feminista é um monte de coisas que a Escritura é enfática ao dizer que levarão essa pessoa para o inferno. Mas, a mulher pode empreender, a mulher pode trabalhar no trabalho que ela quiser trabalhar, ela pode cuidar de empregados, ela pode ter empregados à sua disposição e gerir isso tudo com sabedoria e com o coração nisso tudo, né? Se ela serve ao Senhor, ela teme ao Senhor, ela será honrada em todos esses papéis. O diferencial dessa mulher aqui é que ela é uma mulher que teme ao Senhor. E a mulher que teme ao Senhor só receberá elogios. Isso está escrito aqui no texto, no verso 30. Né? Então, machismo, feminismo, nenhuma dessas posições é correta. Né? A Bíblia sempre tem a verdade das coisas, a verdade da vida. E isso é fato com relação à feminilidade também. Essa mulher aqui é uma prova disso. Então a Bíblia não é machista. Se a Bíblia fosse machista, por que no Antigo Testamento tem esse texto falando dessa mulher extraordinária, né, e de outras mulheres extraordinárias? Se a Bíblia é machista, por que no Novo Testamento tem texto como Efésios 5, né, no finalzinho lá, a partir do verso 28, que diz que se um homem maltrata uma mulher, maltrata a sua mulher, ele está maltratando a si mesmo. Mas a Bíblia não é machista? Como é que pode ter um texto desse?
Né? Se a Bíblia é machista, por que 1 Pedro 3,7 diz que o homem deve honrar a mulher, tratar a mulher com honra? Né? Não é machista? Isso é o oposto de machismo. Então, nenhuma dessas posições está correta, nem machismo, nem feminismo. A gente precisa ficar com a Bíblia. Né? E às vezes até por nossa religiosidade, por nossas convicções humanas, né? A gente esquece do que a Bíblia diz e coloca os papéis no lugar que eles não deveriam estar. Né? Às vezes há homens se supervalorizando por serem homens, né? Mulheres se inferiorizando por serem mulheres. Eu devia ter nascido homem. Né? O homem, eu devia ter nascido mulher, a vida boa é a vida da mulher. E assim, se for olhar na prática, olha mais de perto, vê se é isso mesmo. A vida é complicada para todo mundo. Né? Mas homem ou mulher, viva de acordo com os padrões bíblicos. Não precisa nem andar com Deus, servir a Deus. Pega essas verdades e aplica na trajetória. Vê se não vai ter uma vida de paz, de alegria, de prosperidade. É a vida que Deus quer, né, professor? E a vida que Deus criou para que vivamos. E nós estamos falando aqui de um conceito bíblico e você até falou de uma coisa bem recente, que é agora. Tem muita influência, né? Tem muita influência até mesmo da cultura. A criação, a formação, a cultura, a influência cultural ela é muito forte. É muito forte. E nós estamos vindo aí de algumas décadas de muito preconceito com muitas coisas e a gente precisa rever essa situação. Bom, professor, antes da gente fechar esse bloco 1 aqui, a gente vai trabalhar ainda dois subtópicos, a bênção da maternidade e a mulher como auxiliadora. Se a gente for ler, a gente vai agarrar alguma coisa aqui. Quem tem a lição em casa pode acompanhar a gente pela lição, mas nós já falamos isso aqui também. A maternidade culminou, vamos falar assim, é o ápice da bênção de Deus na vida de uma mulher. Né? E a gente vê isso pela sua prole, pela descendência, pela vida que vai caminhando, né? E os filhos vão crescendo ali perto. Então a bênção da maternidade é algo, vamos falar assim, exclusivo para a mulher. Né? E como Deus vê isso, como Deus trabalha isso, como a família é abençoada, como a família é edificada pela mulher. A Bíblia diz, né, que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto que a tola destrói. E o terceiro tópico aí é a mulher como auxiliadora, não como uma escrava, mas como uma adjutora, alguém que está ali lado a lado, não para ser pisada, mas para ser amada, ser respeitada, ser ajudada, ser compreendida e mais uma série de fatores aí. Essa feminilidade bíblica ela é bem delimitada na Escritura, nas páginas da Escritura. Né? E assim, o que a gente precisa entender, né, é que fazer diferenciação de algumas coisas não implica em supervalorizar umas e menosprezar outras. Né? Dizer que duas coisas são diferentes não é dizer que uma é melhor do que a outra. Né? E esse é o ponto aqui. Né? Homens e mulheres são diferentes. Sim. E isso não quer dizer que homem é melhor, mulher é melhor, né? Ou homem é menor e mulher é menor. Não. Eles são diferentes nos seus papéis, né? Nas suas naturezas. E assim, mas na dignidade, no seu valor como ser humano, são iguais. Então são diferentes, mas são iguais. Como que é esse dualismo? A Bíblia vai dizer que quando Deus criou a humanidade, né, Ele fez um conselho celestial primeiro, uma reunião no céu. Vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí fez macho e fêmea. Olha só, a imagem e semelhança de Deus estão no macho e na fêmea. Então, são iguais em dignidade, em valor, em tamanho diante de Deus e diante da natureza. Né? Deus deu o papel de gestor para os dois. Os dois precisam cuidar da terra, submeter a terra, encher a terra. Né? Mas papéis, Deus deu papéis para cada um, que cabem a cada um. Né? Ao homem nós já falamos, né, o papel do homem na lição passada, mas a mulher, o papel maior é o da maternidade, né, o mais honrado
né, o mais sublime, você vê que isso não diminui a mulher, pelo contrário, os maiores homens, os homens mais extraordinários da história humana, só foram os homens mais extraordinários da história humana porque tinha o ventre de uma mulher que os gerou, né? Então isso é tão óbvio, como é que as pessoas não, né? Não para e, pra assim, pensar. e muitas dessas mulheres eram estéreis, e o próprio Criador deu a elas a bênção de gerir, a bênção da maternidade, de gerar, né? Porque eu falei gerir porque mulheres são tão boas em gerir quanto são em gerar, né? Mas você vê, de Isaac, Jacó, Sansão, até João Batista, né? Mulheres que eram estéreis, e Deus abriu o ventre delas e elas geraram os homens mais extraordinários da história humana, né? A nossa história é tocada por esses homens até hoje, 5.000 anos depois, quase 6.000 anos depois, né? Então esse papel é um papel primordial, essencial. E terminou aqui, a gente não tem mais tempo, eu sei, né? Mas esse papel também é muito sublime, de auxiliadora. Tem tanta coisa que a gente precisava falar de auxiliadora. Dá um tempo aí, professor, segura essa fala sua aí, tá? Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando aqui da mulher como auxiliadora. E você terminou falando assim, tem tanta coisa boa para a gente falar. Vamos sintetizar aqui e a gente depois passa para o ponto 2, o capítulo 2 e o terceiro, que nós temos muita coisa boa aqui para falar também, mas eu sempre bati nessa tecla da mulher como auxiliadora, como adjutora, né? É totalmente diferente do que a gente tem visto por aí afora, algumas conversas, algumas vamos falar assim, esse movimento ativista que tem desprezado o papel da mulher, que tem supervalorizado, enfim. Eu acho que muita gente não sabe o que é realmente esse papel de adjutora. Vamos falar um pouquinho disso aí? Esse texto de Gênesis 2,18, né, Deus vai falar que vai fazer para Adão, né, uma ajudadora que seja idônea, uma auxiliadora que lhe corresponda. Esse texto já mostra o que a gente já vem falando aqui, né, que a mulher não é inferior, né, correspondente da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma dignidade, da mesma altura, do mesmo patamar, não precisa ser mais claro que isso, né? Então é correspondente, idônea, né, que ajuda esse Adão, esse homem, né, de forma complementar. Então, ele tem uns papéis que cabem a ele tem responsabilidades que são dele, e agora ele conta com a ajuda de alguém como ele, né, que vai complementá-lo nas suas demandas, né? Aquilo que ele é menos capaz que ela vai fazer. Aquilo que ele é mais capaz que ela, ele vai fazer. Então, mais capaz que eu digo de aptidões mesmo, físicas e emocionais e coisas do tipo, né? É aí que nós somos diferentes, né? Nós somos iguais em dignidade, estatura, mas nós somos diferentes emocionalmente, nós somos diferentes na estrutura física, né, na força física. Então, aquilo que move um homem não é a mesma que move uma mulher, né, a fazer as coisas. Então, cada um tem suas características e essas características se complementam, né? Por isso que é ajudadora, auxiliadora. E uma feminista vai dizer que isso reduz muito a mulher, né, no seu papel social, reduz demais, isso coloca a mulher numa posição inferior. Poxa vida, você não vê a Bíblia, que é tão machista, né, na visão deles, você não vê a Bíblia chamando o homem de ajudador, né? Mas você vê a Bíblia chamando a mulher de Ézer, a ajudadora, auxiliadora. E mais quem que a Bíblia chama de Ézer, né? O Criador, Deus, o Criador,
né? Ele, em alguns salmos e em algumas outras passagens, é chamado de ajudador, de auxiliador. É o mesmo nome, o mesmo título que é dado para a mulher. Deus diz de si mesmo, né? Com esse mesmo título que ele se refere a ela, ele se refere a si mesmo. Aonde que isso é diminuir alguém? Né? Não é dizer que a mulher está no mesmo patamar de Deus, não, mas Deus está dizendo que a mulher tem uma característica, um papel que ele mesmo tem, que ele mesmo desempenha, de ajudador. Então isso não diminui de forma nenhuma ninguém, quem quer que seja, né? Então a gente precisa olhar com mais cuidado certas coisas, entender, né, o que certos textos estão dizendo, antes de sair taxando, igual até teólogos, né, modernos fazem. Professor, nós vamos continuar a nossa lição então, depois de uma explicação boa dessa aí sobre essa mulher como auxiliadora, adjutora, ajudadora. Eu acho que ficou bem claro isso aqui, eu acho que não tem mais ponto de discutir aqui quando a gente fala assim de inferioridade ou maioridade, não tem isso, ou superioridade, né? Bom, ponto 2 aí é a desconstrução da feminilidade, e depois o ponto 3, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Não tem como, professor, a gente lê toda a informação que a gente tem na lição, por isso a gente convida os nossos irmãos, amigos, todos quanto quiserem participar de uma escola presencial. As nossas lições acontecem todos os domingos de 8 às 10 da manhã, em todas as nossas ADECs, em toda a Assembleia de Deus, Campo de Caratinga. Você é o nosso convidado, tá? Aqui no Tempo Central vai ser um prazer te receber aqui, como será a gente receber em qualquer uma das nossas igrejas de Assembleia de Deus espalhada aí por toda Caratinga e região. E aqui a gente vai falar de forma bem sucinta, vamos ter tempo, né, professor, para trabalhar uma lição dessa aí, tópico a tópico, ler todo o texto, fica melhor. Então fica aí o nosso convite. A desconstrução da feminilidade, o ativismo feminista, a liberdade sexual, ponto 1 e 2, e depois ataques à família tradicional. Professor, eu vou ler um pequeno parágrafo aqui e depois a gente faz um comentário geral aqui desse tópico 2, que é esse capítulo 2, dessa desconstrução. Hoje está muito ativo aí esse movimento, esse ativismo feminista. Isso começou no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicaram direitos iguais aos dos homens. Primeiro de se popularizar o voto direto. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir, ela foi de 1908 a 1986, esse período de existência, estabelece uma das máximas do feminismo. Não se nasce uma mulher, se torna uma mulher. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Depois a gente vê sobre a liberdade sexual, que as mulheres lutam por isso, limite de casamento, a satisfação sexual, isso deve ser compartilhado, deve ser em partes iguais. É tanta coisa que a gente vê assim, puxa vida, é tanta aberração. Só dentro desse aqui, professor, antes de você comentar aí sobre essa satisfação sexual, a Bíblia orienta, a Bíblia ordena que o homem dê a honra à mulher. É porque muitas vezes as pessoas leem e não entendem isso aqui. Não tem aquela exegese, nem todos têm o conhecimento de transmitir isso à igreja, à noiva de Cristo, ou popularizar esse conhecimento. Mas quando a Bíblia fala que o homem deve dar honra à mulher, está falando num contexto, exatamente num contexto sexual. A primazia da honra não é do homem, é da mulher. Isso é um contexto que quase ninguém fala nisso, tá? E depois sobre esses ataques à família tradicional. Nós nunca vimos um momento como esse que nós estamos vivendo em pleno século XXI, dessa desconstrução da família tradicional. Isso é muito perigoso, E nasceu lá no século XIX com esses movimentos, estou falando assim, tomou forma, tomou proporção. Isso precisa ser analisado diferente, professor, isso não é simplesmente goela abaixo, não. Você vê, o feminismo está na sua terceira onda, né? Na visão de alguns, na segunda onda. Aqui o comentário é que no século XIX, né, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda, buscando direito ao voto e coisas do tipo. Já ouvi até alguém dizer que essa primeira onda era legítima, era um movimento que precisava acontecer, bonito e tal.
Mas você vê até alguns episódios anteriores, né? Lá no século XVIII, no final do século XVIII, você vê uma figura, né, que Mary Wollstonecraft, né, em 1792, ela escreveu uma reivindicação aos direitos da mulher. 1792, ela morava na Inglaterra, né, então escreveu esse livro, mudou-se para a França. Ela tinha um caso com um homem casado na Inglaterra, mudou-se para a França. Teve alguns casos na França também, e depois as complicações que esse tipo de coisa trazem, né, fez ela voltar para a Inglaterra, né, e até então ela tinha tentado suicídio algumas vezes, mas voltou. Voltando para a Inglaterra, ela teve um caso com um poeta famoso na época, e ela teve, esse caso teve uma filha, né, num desses casos que ela teve, e pôs nela o nome de Mary também, e essa filha depois ela se tornou até uma poetisa também, uma escritora importante, ela que escreveu o romance Frankenstein, né, Mary Shelley. Também seguiu os passos da mãe, teve vários casos com homens casados e coisas desse tipo, tentou suicídio várias vezes, né. Ela adotou esse nome Shelley, né, de um poeta famoso da época que era casado, mas ela tinha um caso com ele, né, um caso amoroso ali, um homem casado, e a mulher dele descobriu e ela se suicidou, né, e 3 semanas depois eles se casaram. Olha só, isso no século XVIII, então a coisa é muito mais antiga. E é gente que estava defendendo o direito de liberdade. Que liberdade que eles querem, que elas queriam, né? A liberdade de destruir famílias, né? Famílias dos outros, não a minha, né? Eu quero destruir a sua família, né? A minha que precisa ficar, né? Ninguém mexe com a minha, ninguém toca na minha. Até porque também não são de família, não têm família, não constroem família, né? Família para eles é um conceito complicado, por isso essa luta constante contra a família, achando que a família é um mal para a humanidade. Só elas que pensam isso, essas feministas mal influenciadas de hoje, né? E essas do passado, né? Depois veio essa primeira onda aí, direito ao voto, coisa do tipo, e isso foi evoluindo para essa segunda onda, já no século XX, Simone de Beauvoir, né, sob influência de um importante filósofo da época também, né, Michel Foucault, que ele pregava, né, que esse modelo bíblico é um modelo muito repressivo, né, esse modelo bíblico de família, de feminilidade, de masculinidade, isso reprime os humanos, e isso precisa ser combatido. Era essa a linguagem, a filosofia que Foucault defendia. E aí a sua amiga, né, comprou essa ideia e começou a difundir essa ideia nos seus livros, e ela ganhou o mundo dizendo esse tipo de coisa, né, de que a mulher precisa de liberdade sexual, a mulher precisa de um empoderamento, né, que liberte ela das garras da família, das garras do marido, né, da maternidade que é tão opressora, e coisas. O discurso é bem conhecido, né, não precisa reproduzir, né, e mais recentemente, né, isso desagou nesse slogan terrível, né, meu corpo, minhas regras. A gente já falou dele aí em lições passadas, e a gente já lembrou que isso não vale para um cristão, né? Então, as feministas cristãs, né, isso não existe, mas tem gente que dá esse título para si mesmo, né, eu sou uma feminista cristã. Não existe isso, né? Que defende esse slogan, meu corpo, minhas regras, não vale, porque se é cristã, né, o meu corpo não é meu, é do Deus que me escolheu, que me chamou, que me levantou, né? O meu corpo é templo do Espírito Santo, então não é meu, né? E se eu construo família, se eu me caso, aí menos ainda, porque aí é do meu cônjuge. Então não vale, esse tipo de slogan não vale para cristão de tipo nenhum, né? Nem solteiro nem casado,
né? Então é por isso que essas coisas que a gente está vendo hoje, né, nos causam tanta perplexidade, e tem pessoas entrando nesses discursos por pura ingenuidade. Ingenuidade. Por quê? O discurso feminista nada mais é do que o discurso machista disfarçado. É a mesma coisa. É só uma briga pelo poder. Leia direito Karl Marx, leia direito Michel Foucault, você vai entender que é tudo sobre poder. Eles disseram isso nos seus escritos, né? Marx cansou de dizer que a ideologia é uma ferramenta de poder, né? E Foucault cansou de dizer, né, que esse modelo de família é um instrumento de poder. Né? Então, se é assim, vamos fazer um outro modelo, que a gente tem um outro instrumento de poder. Aí o poder muda de mãos. Então é tudo sobre poder, no final das contas. E aí tem gente muito ingênua que entra nessa onda, né? Entra nesses discursos e não se dá conta da força que tem, do poder que já tem, né? Toda mulher já é empoderada. Não, mas eu sou uma mulher cristã, né? Não existe mulher mais oprimida do que a mulher cristã, né? Não é assim. A verdade mesmo não é essa, né? A mulher natural, a mulher por si só já tem uma energia, já tem uma força que não precisa de agentes externos de poder. Né? O que acontece é que muitas vezes essa energia, essa força, olha para a mulher de Provérbios 31, é disso que eu estou falando, dessa força, dessa energia, de pôr o coração nas coisas, fazer as coisas com paixão, né? Fazer as coisas com perícia, né? Gerir as coisas com o coração, né? Sabendo o que está fazendo e fazendo com amor, com o coração, né? Com paixão, né, pelo que faz. Isso é uma força que as mulheres têm naturalmente, né? Naturalmente. Qualquer mulher tem em si a porta da vida. E isso extrapola, a gente já começou a aula falando isso, extrapola a maternidade. Você coloca qualquer coisa nas mãos de uma mulher, ela te devolve isso melhor. Porque ela é vida em pessoa, né? Então, você dá lá um saco de farinha, de arroz, né, qualquer coisa assim, um pouco de açúcar, ela mistura aquilo tudo, põe no forno e te entrega um negócio muito melhor do que o que você deu para ela, né? Não estou falando, não estou sendo aqui, não estou usando clichê, né, de mulher na cozinha, não é isso, né? Eu só estou dando um exemplo, que isso é só um exemplo pequeno, né, da força, do poder, né, que a mulher tem de transformar as coisas em algo melhor. Né? Uma mulher naturalmente tem isso. Então, uma mulher que anda com Deus precisa de empoderamento externo para quê? Né? Não precisa. Verdade, né? Verdade. Professor, nosso tempo está chegando ao finalzinho ali, pouquíssimos minutos, e a gente vai só fazer uma síntese bem rapidinho mesmo dessa mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Estou falando simples porque nós já trabalhamos isso aqui, né? É o capítulo 3º aí, o final da nossa lição. Modelo de esposa fiel, nós já falamos aqui do Provérbios 31, não precisa nem discutir, né? Ela é fiel ao seu Deus, fiel ao seu marido, e isso é algo inegociável. Padrão de uma mãe amorosa, também não tem o que discutir, porque vamos falar assim, é a sustentabilidade da vida, da casa, de tudo. Exemplo de administradora e empreendedora. É o que você acabou de falar aí, professor. Você entrega uma situação para a mulher, entrega uma coisa para a mulher, vai te devolver aquilo ali ampliado, melhorado, mudado e todos os outros adjetivos aí, qualidades inerentes da mulher. Somos diferentes, o papel do homem e da mulher, isso aí não tem o que discutir. E cada um tem um papel ali dentro da criação, dentro da palavra de Deus. E a mulher tem sua honra, o homem também tem sua honra, e os dois formam algo prazeroso, que nós chamamos de vida, né? Que Deus determinou isso aí para que os seres humanos vivessem. É por isso que a gente começou essa aula dizendo que a igreja precisa entender Provérbios 31, né? Que a igreja vai entender que a mulher
é algo muito maior do que o que a gente tem visto na história, né? Até na história da religião, na história do cristianismo, do judaísmo. A mulher tem sido colocada numa posição que ela não nasceu para aquilo, né? Ela tem sido rebaixada a uma posição que não é a que Deus tem para ela, né? Então, se a igreja entender Provérbios 31, né, a feminilidade bíblica vai ser vivida de forma completa, né? E a mulher vai ser tudo que Deus planejou para que ela seja, né? E a igreja tem um papel muito importante nisso, né? Instruir as nossas meninas, né, as nossas adolescentes, as nossas crianças, porque a instrução que elas têm na escola, na sociedade aí é outra, né? E elas precisam conhecer a verdade antes de conhecer essa mentira que está sendo pregada aí hoje, né? Elas precisam conhecer a verdade, né, dentro das nossas casas. A gente, como pais, precisa ensinar nossas filhas, nossos filhos a verdade do que é a masculinidade, do que é a feminilidade de fato, né? E aí nós teremos uma sociedade muito mais evoluída, com certeza. E a responsabilidade é nossa, viu, professor? Como pais, como educadores. Obrigado, professor. Ficamos por aqui com mais um comentário da nossa lição bíblica. Voltaremos na semana que vem, se Deus permitir. E te agradecemos pelo carinho de sempre. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.